O desafio fundamental na especulação não é prever o mercado, mas sim conquistar os extremos emocionais internos da ganância e do medo. Estas duas forças poderosas, quando descontroladas, garantem a destruição do capital e o fracasso sistemático mesmo das estratégias de trading mais robustas. Jesse Livermore, o lendário especulador, compreendeu que o mercado em si é meramente uma tela sobre a qual a psicologia humana encena seu drama previsível e ruinoso. Seu legado duradouro repousa não apenas em seus enormes ganhos, mas na disciplina psicológica sistemática que ele impôs a si mesmo, a qual separa o especulador de sucesso do apostador impulsivo. Examinaremos agora as 10 lições de ouro derivadas dos métodos operacionais de Livermore, focando exclusivamente no domínio de si mesmo em vez do domínio da mecânica do mercado externo. Estes princípios servem como um projeto psicológico duradouro para navegar no campo de batalha emocional que é o mercado financeiro. Lição 1. A regra de ouro da gestão de perdas, controlando o medo. Cortar as perdas imediatamente é a regra mais importante no trading especulativo, servindo como a base da preservação de capital. O objetivo primário de qualquer trade, uma vez inserido, muda de estar certo sobre a direção para garantir que o erro potencial seja minimizado e contido. Livermore reconheceu que o mercado inevitavelmente provará que o trader está errado às vezes, e a resposta do profissional deve ser uma ação imediata e decisiva. Isso requer o estabelecimento de um stop-loss mental antes mesmo de o trade ser iniciado, um ponto em que a posição será liquidada sem hesitação. A necessidade prática de vender uma posição que se move contra o trader por uma pequena porcentagem definida existe independentemente de esperanças futuras ou comentários externos. A esperança é uma emoção cara no mercado, muitas vezes levando os traders a racionalizar o mau desempenho em vez de aceitar o erro inicial. Essa disciplina calculada garante que perdas pequenas e gerenciáveis sejam assumidas de forma consistente, impedindo que qualquer trade único paralise a conta geral de trading. A visão profunda de Livermore era que o medo de assumir uma pequena perda imediata leva inevitavelmente à certeza de assumir uma perda catastrófica e destruidora de contas mais tarde. O obstáculo psicológico é aceitar que uma perda é uma mensalidade paga ao mercado, não um fracasso pessoal que deve ser corrigido imediatamente dobrando a aposta, doubling down. Traders devem entender que a preservação de capital é o fundamento da longevidade. E nenhuma estratégia é bem-sucedida se expõe todo o capital à ruína. Ao cortar as perdas rapidamente, o trader retém a capacidade mental e financeira de reentrar no mercado quando uma oportunidade genuinamente favorável se apresentar. Esta lição inicial é a mais difícil de dominar porque exige que o especulador admita o erro, uma tarefa psicológica à qual o ego resiste ferozmente. Lição 2. A insensatez de aumentar a posição em queda, averaging down, controlando a ganância e a esperança. Aumentar a posição em queda, averaging down, é talvez o erro emocional mais comum e destrutivo cometido por traders novatos e indisciplinados, violando o princípio central da eficiência de capital. Essa prática envolve reforçar um trade perdedor comprando mais ações a um preço mais baixo, na esperança desesperada de reduzir o custo médio de entrada. Livermore insistia que, se um trade está se movendo contra o ponto de entrada, a premissa inicial para esse trade era fundamentalmente falha ou prematura. Dobrar a aposta em um erro nunca é uma decisão estratégica. É meramente a resposta emocional de esperar que o mercado acabe por validar o julgamento inicial incorreto do trader. O método específico de averaging down é pura especulação impulsionada por uma falta de vontade de admitir a derrota, disfarçada de manobra de investimento calculada. Quando uma posição está perdendo dinheiro, o mercado está enviando um sinal claro de que a direção de menor resistência é atualmente oposta ao trade. Adicionar a esta posição perdedora significa comprometer mais dinheiro bom para resgatar dinheiro ruim, aumentando exponencialmente o perfil de risco de um trade já problemático. Este comportamento é alimentado por uma combinação tóxica de ego e ganância. O ego se recusa a estar errado, e a ganância quer que a posição volte imediatamente à lucratividade. A percepção-chave que separa o especulador profissional do apostador amador é a aceitação de que o mercado nunca está errado a curto ou longo prazo. Os indivíduos são os que cometem erros de timing, análise ou execução, e o mercado simplesmente reflete esses erros de julgamento através do movimento dos preços. Continuar a averaging down é uma batalha psicológica direta contra a realidade objetiva apresentada pela ação dos preços, uma batalha que o trader invariavelmente perderá. O trading de sucesso exige humildade e o reconhecimento de que aceitar uma pequena perda é muito mais barato do que financiar uma missão de resgate emocional. Lição 3.
paciência e o jogo da espera, controlando a impaciência e o medo de ficar de fora, FOMO. A verdadeira riqueza na especulação não é gerada pela atividade constante, mas pela profunda disciplina da paciência, esperando que as condições ótimas do mercado se alinhem. Livermore observou que o grande dinheiro é feito apenas quando um especulador consegue ficar quieto, evitando a tentação de negociar continuamente e esperando que a linha de menor resistência se torne inegável. Esta linha de menor resistência é a tendência clara e estabelecida que as forças do mercado já confirmaram. Negociar durante períodos de incerteza, quando o mercado está agitado ou sem direção, é apenas especular sobre o ruído e aumenta a probabilidade de má execução. A necessidade de não fazer nada durante períodos de incerteza do mercado é um conceito psicológico difícil para muitos traders ativos abraçarem. Existe um desejo humano inerente por ação e gratificação imediata que o mercado explora através do medo de ficar de fora, FOMO. O método de Livermore era negociar apenas quando os sinais eram cristalinos e o movimento do mercado confirmava fortemente a análise, muitas vezes depois de um ponto de pivote significativo ter sido rompido. Essa espera disciplinada garante que o capital seja alocado apenas quando as probabilidades estão fortemente a favor do trader, em vez de serem dispersas em dezenas de oportunidades marginais. A maior tentação que um especulador enfrenta é a compulsão psicológica de estar sempre negociando, acreditando que cada flutuação deve conter uma oportunidade. Essa abordagem hiperativa leva à fadiga emocional e à erosão do capital através de comissões desnecessárias e inevitáveis pequenas perdas. O profissional entende que o mercado deve confirmar o trade, não o contrário, e que, às vezes, a ação mais lucrativa é a ausência de ação. A paciência transforma o trader de um participante reativo em um atirador seletivo, esperando o momento perfeito para atacar. Lição 4. Deixar os lucros correrem, controlando o medo prematuro. A segunda principal manifestação do medo no trading ocorre quando uma posição entra no lucro, levando o especulador a realizar pequenos ganhos prematuramente. Essa liquidação precoce é impulsionada pelo medo primal de perder os lucros no papel, a ansiedade psicológica de que o mercado reverterá e roubará o lucro que já foi conquistado. Livermore enfatizou que dinheiro substancial e transformador de vida nunca é feito assumindo lucros pequenos e rápidos. É feito tendo a coragem de manter uma posição vencedora através de flutuações normais. Essa fraqueza emocional impede os traders de capitalizarem sobre toda a extensão de um grande movimento do mercado. O método específico para contrariar esse medo prematuro envolve identificar objetivamente a diferença entre flutuações menores e reversões de tendências significativas e genuínas. Os traders devem definir seus critérios de saída com base em quebras estruturais do mercado, como a violação de níveis-chave de suporte ou resistência, ou o uso de trailing stops mecânicos. Sair de um trade deve ser uma decisão racional baseada no mercado quebrando sua tendência estabelecida, não uma reação emocional a uma queda temporária no preço. O especulador de sucesso entende que a volatilidade é inerente a movimentos lucrativos e deve ser suportada. A coragem psicológica necessária para ser paciente com uma posição vencedora é muitas vezes maior do que a coragem necessária para entrar em um trade inicialmente. Quando um trade está funcionando, o especulador deve lutar contra a vontade interna de garantir o lucro imediatamente, confiando na tendência até que a evidência objetiva prove que a tendência foi quebrada. Livermore ensinou que o mercado acabará por dar o sinal de saída, e forçar a questão prematuramente devido à ansiedade deixa dinheiro substancial na mesa. Permitir que os lucros corram é a recompensa pela paciência exercida durante o jogo da espera e a disciplina aplicada à gestão de perdas. Lição 5. O perigo do overtrading, controlando a ganância hiperativa. O overtrading, negociação excessiva, é o resultado direto da ganância hiperativa, uma necessidade psicológica de engajamento constante no mercado que, em última análise, destrói a lucratividade de longo prazo. A ação constante é impulsionada por uma necessidade emocional subjacente de excitação, validação imediata ou a crença de que o mercado é uma máquina de movimento perpétuo de oportunidades. Essa atividade incessante drena sistematicamente o capital através de custos de comissão excessivos, má execução resultante de decisões apressadas e o simples fato de negociar contra a tendência principal durante períodos de consolidação. O mercado recompensa o cálculo, não a hiperatividade. O método específico de Livermore envolvia negociar apenas nos grandes swings, reconhecendo que o mercado oferece apenas algumas oportunidades direcionais verdadeiramente altamente lucrativas a cada ano. Ele via os períodos intervenientes como ruído projetado para prender e confundir o trader indisciplinado.
O especulador deve cultivar a capacidade de diferenciar entre a volatilidade diária menor e os movimentos sustentados significativos que produzem retornos substanciais. Tentar scalpar ou capturar cada flutuação menor é uma empreitada tola que garante exaustão psicológica e financeira. A visão-chave aqui é que a especulação bem-sucedida requer tempo substancial para observar o mercado, analisar os padrões em desenvolvimento e esperar pela confirmação, em vez de exigir movimento contínuo. O overtrading é a antítese dessa abordagem calculada. É apostar disfarçado de negócio. Ao limitar os trades apenas às configurações mais claras e convincentes, o trader conserva capital, reduz o estresse emocional e concentra sua energia analítica onde ela mais importa. Disciplina significa reconhecer que o mercado é uma maratona, não um sprint, e conservar energia é primordial. Lição 6. A ilusão de dicas e informações privilegiadas, controlando a ganância externa. A dependência de dicas externas, rumores ou supostas informações privilegiadas é uma profunda rendição do julgamento pessoal e uma manifestação da ganância externalizada. Livermore argumentou veementemente que as decisões de trading devem ser baseadas unicamente na observação objetiva do mercado, na ação dos preços e no sistema rigorosamente testado do próprio especulador. Buscar dicas é impulsionado pelo desejo ganancioso por um atalho fácil e sem risco para a riqueza, contornando o rigor intelectual necessário da análise independente. Essa abordagem garante a dependência de fontes não confiáveis cujos motivos são frequentemente suspeitos. O método específico que Livermore empregou para combater essa dependência foi o desenvolvimento e a confiança inabalável em seu próprio sistema de registro e análise da ação do mercado, o famoso método de leitura de fita. Este método envolvia rastrear sistematicamente movimentos de preços, volumes e estrutura de mercado para formar conclusões independentes sobre a linha de menor resistência. Ele entendia que confiar em conversas externas significa colocar o destino do próprio capital nas mãos de estranhos que não compartilham a disciplina ou a tolerância ao risco do especulador. Informações que são amplamente distribuídas estão, por definição, já precificadas no mercado. A visão-chave é que a única fonte de informação verdadeiramente confiável disponível para o especulador é o próprio mercado, expressa através de sua ação objetiva de preço. Fofocas e dicas são instrumentos de manipulação emocional projetados para incutir medo ou ganância no destinatário. Traders profissionais ignoram o ruído e se concentram no sinal, o movimento de preço confirmado. Confiar no próprio sistema analítico, mesmo quando isso leva a perdas, é infinitamente mais sustentável e lucrativo do que perseguir a promessa fantasma de dinheiro fácil oferecida por fontes anônimas. Lição 7. Entender os limites da margem, controlando a ganância imprudente. O uso indevido de alavancagem ou margem é o caminho mais rápido e eficaz para a ruína especulativa, alimentado diretamente pelo desejo ganancioso por retornos exponenciais no menor tempo possível. A alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas, e a busca imprudente por exposição máxima demonstra uma incompreensão fundamental da gestão de risco e da necessidade de sobrevivência. Livermore alertou repetidamente contra a tentação de utilizar cada dólar de margem disponível, reconhecendo que essa prática remove todas as barreiras de segurança. O mercado é inerentemente imprevisível a curto prazo, e a volatilidade inesperada pode liquidar uma conta maximamente alavancada instantaneamente. O método específico para gerenciar a margem envolve sempre reservar uma porção significativa do capital como uma almofada de segurança intocável, garantindo a sobrevivência através de períodos inevitáveis de movimento adverso do mercado. Este capital reservado atua como seguro contra o inesperado, permitindo que o especulador suporte drawdowns temporários sem enfrentar uma chamada de margem ou liquidação forçada. Ao manter a liquidez, o trader garante que está sempre solvente e pronto para capitalizar quando os principais movimentos de mercado de confirmação finalmente ocorrerem. A margem deve ser usada criteriosamente para aumentar os retornos, nunca para maximizar o risco imediato. A visão-chave que guia o uso responsável da alavancagem é que o objetivo primário na especulação é simplesmente permanecer no jogo o tempo suficiente para capitalizar sobre os grandes movimentos. A ganância imprudente manifestada através do excesso de alavancagem prioriza ganhos espetaculares imediatos em detrimento da sobrevivência a longo prazo. Um especulador disciplinado entende que um retorno moderado alcançado ao longo de 5 anos é infinitamente superior a uma espetacular falência alcançada em 5 meses. A sobrevivência é a métrica máxima da disciplina psicológica em um ambiente de alta alavancagem. Lição 8. Reconhecer a psicologia da multidão, controlando o medo e a ganância individual.
A especulação bem-sucedida exige a capacidade de observar o sentimento público e identificar os perigosos extremos da psicologia do mercado. A euforia máxima impulsionada pela ganância e o desespero máximo impulsionado pelo medo. Livermore reconheceu que os principais pontos de inflexão do mercado são sempre caracterizados por esses extremos emocionais no público em geral. O profissional deve se desapegar dessas emoções de massa e usá-las como um indicador contrário. Quando todos sentem o mesmo, o mercado geralmente está em um ponto de inflexão. O método específico é a necessidade de vender em grande força quando o público está mais entusiasmado, eufórico e convencido de que o mercado só pode subir. Por outro lado, o especulador deve comprar quando o público capitulou, quando o medo atingiu um extremo paralisante e o fluxo de notícias é esmagadoramente negativo. Essa abordagem contrária requer significativa resiliência psicológica, pois significa agir contra o consenso avassalador e suportar o desconforto de estar inicialmente errado. O rebanho está quase sempre certo no meio de uma tendência, mas sempre errado nos pontos de viragem cruciais. A visão-chave derivada da observação da psicologia da multidão é que lucros substanciais são frequentemente feitos ficando-se firmemente contra a maré emocional prevalecente da maioria. Quando a ganância domina, os preços são insustentáveis. Quando o medo domina, os ativos estão subvalorizados. O especulador disciplinado deve cultivar a capacidade de pensar de forma independente e resistir ao poderoso puxão psicológico da conformidade. Esse desapego impede o indivíduo de sucumbir à mania coletiva da ganância no topo ou ao pânico coletivo do medo no fundo. Lição 9. A importância do ponto de pivot, controlando o medo de entrada. O ponto de pivot é um conceito crítico projetado para remover o viés emocional, especificamente o medo e a ganância prematura, da decisão de entrada. Livermore ensinou que um especulador nunca deve entrar em uma posição até que o preço clara e decisivamente ultrapasse um nível crítico de resistência ou suporte que confirme a intenção do mercado. Hesitação, medo, ou pressa, ganância, antes deste ponto de confirmação leva a entradas ruins, resultando em trades que se movem imediatamente contra o especulador e corroem a confiança. O ponto de pivot é o gatilho mecânico que valida a tese analítica. O método específico envolve o uso de pontos de pivot claramente definidos baseados na ação histórica dos preços para confirmar tanto a direção quanto o momentum antes do compromisso. Se o preço falhar em romper o ponto de pivot, isso sinaliza incerteza, e a resposta disciplinada é esperar, independentemente de quão convincente a configuração do trade pareça. Ao esperar pela confirmação, o especulador evita a armadilha emocional custosa de tentar antecipar o movimento antes que ele esteja pronto. Esta abordagem minimiza o tempo gasto segurando uma posição que está se movendo lateralmente ou contra o viés inicial. A visão-chave é que o trade deve objetivamente provar-se certo antes que o capital seja comprometido, transformando a entrada de um ato de esperança em um ato de confirmação. O ponto de pivot fornece um gatilho mecânico que elimina o debate emocional de devo entrar agora, e o substitui pela realidade objetiva de o mercado confirmou a direção. Essa disciplina garante que o especulador esteja sempre negociando com o momentum estabelecido, melhorando significativamente a probabilidade de sucesso desde o início. Lição 10. Separar o ego pessoal do desempenho, controlando a ganância e o medo auto-infligidos. A lição final e talvez a mais abrangente é a necessidade de separar o ego pessoal do desempenho de trading, reconhecendo que o mercado opera sem levar em conta o indivíduo. Personalizar ganhos ou perdas é a causa raiz da reação emocional exagerada. Trades bem-sucedidos levam ao excesso de confiança e à ganância imprudente, enquanto trades perdedores levam à vergonha, ao medo e ao revenge trading, negociação de vingança. Livermore entendeu que o mercado não deve absolutamente nada ao trader. É uma força indiferente. O método específico para alcançar esse desapego envolve manter registros objetivos detalhados e encarar o trading estritamente como um negócio de probabilidades e gestão de risco. As perdas devem ser tratadas como mensalidade, o custo de aprender como o mercado está se comportando atualmente, em vez de falhas pessoais que devem ser imediatamente corrigidas. Ao focar no processo e no sistema, o especulador muda o foco do resultado de um único trade para as probabilidades de longo prazo da metodologia geral. Essa mentalidade de negócios neutraliza o ciclo destrutivo do trading emocional. A visão-chave que governa todo o sucesso especulativo é que o maior inimigo que um especulador enfrenta está sempre dentro de si mesmo, residindo nas forças descontroladas da ganância e do medo.
O domínio do mercado é inatingível até que o trader alcance o domínio completo sobre essas forças psicológicas internas. Ao aderir a regras mecânicas, aceitando perdas de forma desapaixonada e tratando o mercado como um laboratório de probabilidades, o especulador supera as feridas auto-infligidas que afligem a maioria dos traders. A separação do eu do desempenho é o ato final de disciplina profissional. Jesse Livermore. O extraordinário sucesso de Jesse Livermore estava fundamentalmente enraizado não em alguma capacidade preditiva superior ou fórmula secreta, mas na aplicação implacável de controle psicológico superior e execução disciplinada. Ele reconheceu que a mecânica do mercado é estática, mas as emoções humanas são voláteis, e as emoções voláteis das massas criam a oportunidade para os poucos disciplinados. Suas regras foram projetadas para neutralizar as tendências humanas inerentes à impaciência, esperança, ego, ganância e medo, transformando a especulação em um empreendimento de negócios metódico e repetível. O mercado fornece de forma confiável as oportunidades impulsionadas pela natureza cíclica da psicologia humana e pelos movimentos de preços resultantes. No entanto, o sucesso do especulador depende inteiramente e exclusivamente de sua capacidade de gerenciar as forças internas de ganância e medo que ameaçam constantemente descarrilar sua estratégia. O domínio do mercado, portanto, não é sobre análise técnica ou previsão econômica. É, antes de tudo, o domínio completo e inabalável do eu. Esta disciplina interna é a verdadeira lição de ouro do lendário especulador.